Olá, boa noite a todos. Obrigada pela presença. Muito obrigado aos amigos e amigas da Casa Espírita Allan Kardec. Só demorei um pouquinho para dar o tempo das pessoas chegarem, mas eu acho que a gente já pode começar o nosso encontro, a nossa mensagem. Inicialmente, eu quero agradecer toda a comunidade espírita Allan Kardec, a fraternidade espiritual que nos assiste, ao Senhor Jesus, nosso orientador, nosso guia, e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que os espíritos auxiliadores nos guiem nesse momento de aprendizado e encontro com esta egrégora de luz. Assim seja. A mensagem do dia de hoje é sobre o ato de ouvir. Eu digo o ato de ouvir e não o ato de escutar. Eu não falo da ação física da voz que sai da garganta, entra pelos canais auriculares, modifica-se em estímulos nervosos e que, resumindo, nos dá a escuta. Todo esse processo, ele faz parte. Mas eu quero contextualizar um pouquinho hoje sobre o ato de ouvir. O quanto nos colocamos ou não verdadeiramente nessa ação. Com que respeito e quanto respeito empregamos a quem nos fala para efetivamente ouvir o que ele tem a nos dizer? Há algum tempo atrás, eu apresentei uma palestra na nossa casa falando do poder da palavra, do domínio da palavra. Como estas, bem colocadas, bem dirigidas e ditas nas horas certas, elas são edificantes. Como elas têm o poder também de destruição, quando elas são soltas sem critérios, sem ponderação e até mesmo ditas com essa intenção. Para que a palavra seja edificante, nós temos que, primeiramente, saber ouvir, saber silenciar o nosso íntimo, saber acalmar o nosso ímpeto de sobrepor a fala do outro para poder ouvi-lo. Enfim, quantas vezes a gente não interpelou e não deixou que o outro termine de falar, pois de início não concordava com as ideias dele e o fez calar falando mais rápido, falando mais alto. Quem assim age está sendo orgulhoso, está sendo impaciente, está sendo prepotente, arrogante. Se de início não concorda com as ideias e as posições de quem fala, deve ficar ainda mais atento, deve ser ainda mais ouvinte, para acompanhar e entender o pensamento apresentado e depois discutir os pontos de concordância e de discordância daquele tal pensamento, daquela tal ideia. Não, mas não é assim que normalmente a gente age. A gente coloca a educação na gaveta, interrompemos e sobrepomos a palavra do outro com as nossas ideias, com os nossos pensamentos. E às vezes rimos até, por achar muita bobagem o que ouvimos. Fazemos piada sobre coisas sérias, dolorosas. A pessoa que nos fala muitas vezes está em conflito, em sofrimento e por insensibilidade, por falta de tato, por não saber sentir e perceber o sofrimento, a gente fere e a gente magoa, por consequência da nossa irresponsabilidade, da nossa total inabilidade para ouvir. Uma outra pergunta que se coloca é:
Se você se põe a ouvir com interesse e respeito aquilo que você pensa que já sabe. Porque quando a gente acha que sabe do assunto, a gente não para ouvir mesmo, porque a gente pensa que sabe. Então, com que respeito, com que interesse a gente ouve aquilo que a gente pensa que já sabe? Se alguém falar para você que o ato de ouvir é tão ou mais importante que o ato de falar, você concorda? Você acha que sabe ouvir seus filhos, seus amigos, seus funcionários e familiares? Caso não se coloque apropriadamente nessa ação, você, pouco ouvirá. Pouco, ou ainda quase nada, porque a gente não internalizou, a gente não aprendeu o ato de ouvir. Não levou esse aprendizado à razão. A escuta está impregnada de preconceito e contaminada com as nossas verdades. A gente não ouve naturalmente como a gente respira, um ar puro. E isso é um aprendizado. Isso é um treinamento. A gente não silencia a nossa mente. E tem ainda aqueles que só refutam, fazem piadas, ignoram, ou contam uma história pior ainda que a desgraça que ouviu pela metade que o outro falou. Ou conta ainda uma história mais vantajosa que daquele que ele fez terminar antes mesmo de, ele sobrepôs. Estes eles só querem chamar a atenção. Eles só querem ser a atração. Eles nada querem ouvir. E o que eu digo? Que conversar implica, no mínimo, em bilateralidade. Eu falo, você ouve. Você fala, eu ouço. Assim a gente desenvolve o respeito, a estima e a admiração quando conversamos de modo respeitoso as diferenças. Entre os pontos de vista divergentes, entre as interrogações, entre as exclamações, e podemos construir ainda mais os pontos concordantes. Conversar, falar, implica em bilateralidade, inclusive quando estamos falando sozinhos. Por que a gente não diz assim, eu estou aqui conversando com os meus botões, conversando com o meu travesseiro, eu e Deus? Enfim, o ato de ouvir, ele requer silêncio íntimo, ele requer apaziguamento das nossas euforias e aflições. Se nos mantivermos agitados, com pensamentos pessoais e preocupados com os assuntos externos, jamais seremos bons ouvintes dos outros e de nós mesmos. Mas se assim treinarmos nossa conduta, conseguiremos ter a palavra apropriada para os nossos filhos, para os nossos amigos e para quem nos procura por um auxílio. O ato de ouvir é construtivo, ele é criativo, ele é gratificante, ele desenvolve ideias e faz crescer o relacionamento humano. A arte de saber ouvir aproxima as pessoas, porque nessa ação a troca de energia é muito grande, é intensa. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, na lição 72, ele nos lembra que analisar, refletir e ponderar são modalidades do ato de ouvir,
pois que necessitamos estar atentos e dispostos a identificar o sentimento das vozes, bem como as sugestões e as situações que as rodeiam. Mas por que precisamos ter esse cuidado? Porque somente após aprendermos a ouvir com atenção, analisar o que se ouviu e refletir sobre as palavras ditas e o sentimento que as moveram, e a ponderar sobre a sua utilidade para o nosso crescimento e para os outros, é que podemos falar de modo edificante. É interessante observar que nessa frase de Emmanuel, ele pondera usar a utilidade da palavra, ou seja, qual é o valor da palavra que se ouviu, a que ela está servindo. Nem sempre o que se ouve é edificante, mas estar atento é importante para não valorizar o que não deve ser valorizado. Exemplificando essa questão, Irmão X, a Francisco Xavier, ele traz um exemplo, o exemplo dos 3 crivos. E a passagem é a seguinte: certo homem aproximou-se de Sócrates, dizendo ter algo grave a lhe contar. O prudente sábio então perguntou ao interlocutor se já havia passado o assunto pelos 3 crivos. Quais crivos? Perguntou o homem espantado. Primeiro, disse o filósofo, o crivo da verdade. Tem certeza da veracidade do que quer comunicar? O interlocutor disse que não, pois só ouvira dizer. Sócrates continuou, perguntando a ele se já havia passado pelo crivo da bondade. O homem negou e disse que de bom nada havia. Então, ele perguntou, e o terceiro crivo, o crivo da utilidade? E prontamente o interlocutor digo que de útil também nada havia. Bem, rematou prontamente o filósofo, se o que tens a me dizer não é verdadeiro, não é bom e não é útil, esqueçamos o problema. Ele de nada serve a mim nem a você, porque nada ele edifica. Parece que já se passou 2.500 anos e a coisa continua e muito igual, né? Um pouquinho pior, porque há 2.500 anos atrás nós não tínhamos 7 bilhões de pessoas. E hoje nós temos. Saber ouvir também é saber ter discernimento para não levar adiante palavras que espalham a maledicência e os boatos. Aquietar-se, saber ouvir, é um exercício que falta na sociedade humana. Rubens Alves, que é escritor, poeta, contista, citando Milan Kundera num texto editado no jornal Folha de São Paulo de dezembro de 2004, num texto que fala ouvir para aprender. Ele traz uma frase que é bem forte, pois ele diz que toda a vida do homem entre os seus semelhantes nada mais é do que um combate para se apossar do ouvido do outro. Ou seja, ele está dizendo que a maioria de nós não gosta de trocar ideias, mas de impor ideias. A hora que eu faço com que você compre a minha ideia, assuma o que eu digo, o que eu falo, aí está tudo bem. Por isso que é um combate para se apossar do ouvido do outro. Mas a gente tem que ser diferente. E a gente vai tentar ser diferente. Praticando a arte de ouvir para aprender, para auxiliar e orientar com palavras construtivas, ricas em ideias, valores e virtudes que edifiquem o ser humano. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é um pouquinho para a gente refletir tudo
que nós estamos vivendo nesse momento, tantos boatos, fake news, agressividade na forma de falar, cancelamentos, porque eu não concordo com o que você falou, não concordo com a bandeira que você defende. Precisamos sim de apaziguamento interno. Precisamos sim parar, pensar e ouvir diferente. Somos todos falantes, com ideias próprias, que queremos ser ouvidos, mas também precisamos aprender a ouvir. Eu agradeço a todos pela presença e peço a Jesus, nosso Senhor, e aos nossos espíritos orientadores que nos enviem a luz da razão divina para aprendermos a buscar o apaziguamento interno e ouvir com atenção e cuidado o que somos chamados a ouvir. Obrigado a todos. Eu quero deixar aqui que esse texto e essa mensagem foi pautada também num texto do jornal O Consolador, no livro psicografado Palavras Eternas, psicografado por Francisco Xavier, e também no livro Caminho, Verdade e Vida. Então esses textos todos compuseram a mensagem de hoje. Agradeço pela presença e que tenham todos uma boa noite. Obrigada.